Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje trabalharemos o tema direitos políticos. Os direitos políticos estão inseridos dentro dos direitos e garantias fundamentais e trabalharemos os direitos políticos primeiramente pelo conceito. O que são direitos políticos? Direitos políticos são prerrogativas que foram dadas pelo constituinte originário ao cidadão ativo, para que o cidadão ativo possa interferir no destino do Estado. Nós temos dentro do texto constitucional, no artigo 14 especificamente, dizendo assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que necessitamos trabalhar aqui? O que é soberania popular? A soberania popular é a soberania do povo. Ela é exercida pelo sufrágio universal. O que é sufrágio? Sufrágio é o direito de votar e ser votado. Quando diz o texto constitucional que o sufrágio é universal, está dizendo que o direito de votar e ser votado é direito de todos. Lógico que com todas as restrições que o texto constitucional determina. Muito bem. Existiu no passado um sufrágio denominado sufrágio restrito. O que era o sufrágio restrito? O sufrágio restrito era a restrição do voto para apenas alguns indivíduos. Existia um sufrágio restrito chamado de capacitário, que era o sufrágio restrito, que era dado o voto apenas para aqueles indivíduos que têm uma capacidade intelectual X. Exemplo, o indivíduo tem diploma de curso superior, o voto dele vale 2. Se você não tem diploma de curso superior, o voto vale 1. O princípio da isonomia ferido às claras no sufrágio restrito capacitário. Também no sufrágio restrito censitário, há ferimento ao princípio da isonomia. O que é o sufrágio restrito censitário? O sufrágio restrito censitário é o sufrágio que dá a capacidade de escolher o destino do Estado apenas àqueles indivíduos que têm poder econômico. A nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, o sufrágio era chamado de sufrágio restrito censitário. Apenas os nobres tinham o direito de votar. O que é importante frisar com vocês ainda? Que o texto constitucional, quando aborda a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. O voto direto, porque você escolhe diretamente o seu candidato. O voto secreto, porque a cabine é indevassável. Ninguém vê você votando. Você faz as suas escolhas com liberdade. E valor igual para todos. Cada indivíduo, o voto vale 1. Além desses mecanismos de participação do povo, é importante precisar com vocês que o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Aí nós observamos isso através da democracia representativa. Mas o texto não finaliza aí. Ele diz assim: ou diretamente nos termos desta Constituição. Quais são os instrumentos de participação direta do povo que encontramos dentro do texto constitucional? Lá no artigo 14, repetindo o texto, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que é importante frisar com vocês? Plebiscito é uma consulta prévia do cidadão ativo de uma matéria legislativa ou administrativa. Referendo é uma consulta posterior do cidadão ativo de uma matéria legislativa ou administrativa. O que difere o plebiscito do referendo é um momento, porque o plebiscito a consulta é prévia, o referendo a consulta é posterior. E a iniciativa popular? A iniciativa popular é a possibilidade dada ao cidadão ativo de criar leis. Lá no artigo 61 da Constituição, diz que a iniciativa popular
ela se deflagra por projeto de lei subscrito, no mínimo, por 1% do eleitorado nacional, fracionado em pelo menos 5 unidades da federação, com pelo menos 3/10 de aprovação de cada uma dessas unidades. A lei do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, tratamos de um tema em outra aula que é chamado de ação popular. A ação popular também é um mecanismo de participação direta do povo, porque o constituinte originário colocou cada um de nós, cidadãos, fiscais do poder público através dessa ação popular. Existem 2 instrumentos que não estão presentes dentro da legislação constitucional brasileira, que um é denominado veto popular e outro é denominado recall. O que são esses instrumentos? Repito, que não estão presentes no universo constitucional brasileiro. Veto popular seria a possibilidade dada ao cidadão de vetar projetos de lei. Como todos sabem, o veto popular não existe. O veto no Estado brasileiro é dado ao Executivo. Ou seja, o Legislativo faz os projetos de lei. Além dos projetos de lei, ele exercita a função chamada de fiscalizatória. E quando o projeto de lei ele é elaborado, confeccionado, votado pelo quórum necessário para aquela determinada espécie legislativa, ele é enviado para o Executivo, seja na esfera federal, ou na esfera estadual, ou na esfera municipal. Quando ele recebe aquele projeto de lei, ele tem nas mãos a sanção, que é a aquiescência, a concordância, ou tem nas mãos o veto, que o veto pode ser jurídico ou político. O veto jurídico é aquele que aquele projeto de lei está eivado de vícios de inconstitucionalidade, e o veto político é quando aquele projeto de lei é contrário ao interesse público. Aí digo a vocês, quem exercita o veto no Estado brasileiro é o Executivo. Prefeito, governador ou o presidente da República. Não existe veto popular. E o recall? O que seria o instrumento do recall? O recall ele pode perfazer 2 caminhos. Existe um recall que seria a possibilidade de o cidadão elege seu representante e ele não fica satisfeito. Por quê? Porque aquele representante não atendeu às suas expectativas políticas. Aí faz um recall para derrubar aquele candidato, porque ele não está exercitando a sua função parlamentar, um exemplo, como deveria. Recall é um chamamento para votar contrário à eleição daquele indivíduo. Os nossos elegíveis costumam dizer que não existe recall no universo constitucional brasileiro, porque se você elege, você tem que confiar. E aí a credibilidade é dada e você não tem o direito de derrubar aquele indivíduo dali, salvo na urna na próxima eleição. Eu acho isso simplesmente caótico. Por quê? Vamos fazer uma analogia para ficar mais leve a nossa aula. Imagine que você tem uma namorada ou um namorado. Você confia nele? Confia. Confia até que momento? Até a partir do momento que ela trai a sua confiança. Traiu a sua confiança? O que você tem que fazer? Recall no namorado. Recall na namorada. Você revoga aquilo ali e finaliza por ali. Instrumento este que em alguns países são adotados. E poderia haver recall também na possibilidade do cidadão fazer o cotejo da constitucionalidade das normas. O que é o cotejo da constitucionalidade? É o controle. O que é o controle de constitucionalidade? É uma compatibilidade vertical entre dispositivos legais infraconstitucionais ou projetos de lei e o texto maior. O cidadão não tem o poder de fazer o controle de constitucionalidade das leis. Quem faz o controle de constitucionalidade das leis no universo brasileiro é, dentro do parlamento, existe um controle preventivo, feito pela chamada CCJ, as Comissões de Constituição e Justiça, que fazem um controle prévio para que projetos de lei não caiam no universo jurídico eivados de vícios de inconstitucionalidade.
Depois, o Executivo, caso a CCJ não observe que aquele projeto de lei está inconstitucional, existe a possibilidade do Executivo fazer também um controle preventivo através do veto do Executivo. Depois que a lei nasce, caso a CCJ não observe, caso o Executivo também não, aí existe o controle de constitucionalidade chamado de repressivo, que é feito pelo Poder Judiciário na modalidade de controle difuso ou pelo STF na modalidade de controle concentrado. Então, fazendo uma síntese dessa ideia, a participação direta do povo dentro do Estado brasileiro, ela se perfaz através de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Nós não temos veto popular e não temos o recall. Importante frisar com vocês que essa participação direta do povo, ela é uma participação muito pequena. Esses dias me deparei com uma prova de concurso público que dizia o seguinte: a democracia brasileira é essencialmente indireta. Essa afirmativa está correta. Por quê? Apesar do artigo 1º dizer: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. E no artigo 14, encontrarmos instrumentos de participação direta do povo, da gama de plebiscito, referendo e iniciativa popular, observamos que esses instrumentos são pouco ou quase nada utilizáveis no universo brasileiro. A título exemplificativo, nós temos o plebiscito que foi feito em 1993, questionando se você queria república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Depois deste, outro plebiscito não foi feito. Nós temos o exemplo do referendo que se deu em 2005, que questionou se você era a favor da proibição do comércio de armas. Da Constituição de 88 até 2010, nós tivemos um plebiscito e um referendo. E a iniciativa popular? A mesma questão. Nós não temos muitas iniciativas populares dentro do universo constitucional brasileiro. Ou seja, a apresentação dessas propostas, desses projetos de lei. Por quê? Porque é demasiadamente difícil essa apresentação. É necessário recolher pelo menos 1% de assinaturas do eleitorado nacional. Hoje nós temos uma população eleitoral da gama de mais de 100 milhões de eleitores. Se você vai recolher assinatura de 1%, você precisa de 1 milhão de assinaturas, pelo menos. É mais de 1 milhão. Então, é procedimento quase falho. O exemplo que temos atual da questão de iniciativa popular é a famigerada ficha limpa. Na ficha limpa, foram recolhidas quase 2 milhões de assinaturas e a ficha limpa foi aprovada. Muito bom ser aprovada a ficha limpa. Muito bem. Depois de falar desses instrumentos do artigo 14, o que é importante frisar com vocês? Nós temos dentro do texto constitucional, diz o texto, que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. O voto é facultativo entre 16 e 18, para os maiores de 70 anos e para os analfabetos. Se você tem 16 anos de idade e vai exercitar o voto, esse voto é facultativo. Não quer dizer que você tirou o título eleitoral, que esse voto se torna obrigatório para você. Entre 16 e 18, o voto é facultativo.